Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Neste vídeo trazendo para vocês a análise da saga Ódios Famintos. Uma saga que surpreendentemente venceu a saga Pânico na enquete que eu fiz na aba Comunidade. Então está aqui. Mas antes de começarmos, peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. Agora, peguem seus machados, suas facas e asas de morcego e venham comigo para mais esse vídeo. Ódios Famintos, saga lançada entre 2001 a 2017 contendo 3 filmes do gênero terror. Igualmente como Pânico na Floresta e Premonição, é outra saga que marcou muitos quando assistiram mais novos, como eu, e ganhou um status cult. Os filmes tratam sobre o Creeper, uma criatura milenar que a cada 23 anos e durante 23 dias ele sai para caçar e comer pessoas, e as escolhe através do cheiro, o cheiro que as exalam quando sentem medo, comendo apenas uma parte do corpo, olhos para enxergar, corações para ver mais. Se perder um braço ou uma perna, ele come essas partes da outra pessoa que se tornam partes dele. Mesmo com visual demoníaco, ele consegue se disfarçar como homem, se vestindo como ele e andando no seu caminhão. As suas armas específicas são facas, machados, shurikens, além de capturar as pessoas enquanto voa com as suas asas de morcego. Os filmes foram criados por Victor Salva, um diretor polêmico pelo seu passado, já que no seu primeiro filme, Palhaço Assassino de 1989, ele abusou do ator mirim, ficando um tempo preso. Quando saiu, voltou a dirigir, mas com pouco destaque por causa desta polêmica. Mas ele veio com essa ideia de um filme de terror independente, inspirado numa lenda popular da América do Norte, o Wendigo, um homem que ao comer carne humana se tornou uma criatura, e já apareceu na série Supernatural, em sua primeira temporada, e também como inspiração no caso de Dennis DePaul, de 1991, um homem que matou sua esposa e fugiu do estado. Então ele passou por um casal de irmãos que estavam jogando um jogo sobre frases através das placas dos carros, como é visto no primeiro filme, e eles continuaram dirigindo até passar por um local abandonado onde viram DePaul se livrando de um corpo com lençóis ensanguentados. A van dele os pressionou por alguns quilômetros, mas ele seguiu o caminho. O casal voltou onde deixou o corpo, encontraram então a sua esposa. No fim das contas, o DePaul cometeu suicídio para não ser preso. Todo esse enredo se vê na primeira parte do primeiro Ódios Famintos, além de servir de inspiração em outros clássicos, como Encurralado de 1971 e A Noite dos Mortos-Vivos de 1968. Com essas histórias, ele desenvolveu o enredo, chamando a atenção do Francis Ford Coppola, diretor da trilogia do Poderoso Chefão, que ajudou a produzir, servindo como produtor executivo pela American Zoetrope, com orçamento de 10 milhões, e lançado em 2001, Jeepers Creepers, nome que veio da canção de 1938 que aparece no filme, mas que no Brasil foi lançado como Ódios Famintos, escrito e dirigido por Victor Salva. O enredo segue 2 irmãos, a Trish e Derry, que estão voltando para a casa de férias da faculdade e pegam a estrada com pouco movimento, até que são ultrapassados por um caminhão velho e enferrujado de forma ameaçadora. Isso os faz lembrar de um ocorrido há 23 anos atrás, um casal que saiu do baile de formatura e pegaram essa estrada, e desapareceram e nunca mais foram vistos. E no caminho eles veem um caminhão parado numa velha igreja e o motorista jogando num cano o que parece ser um corpo enrolado num lençol. Ele os nota e passa a persegui-los, os tirando da estrada. Mesmo assustados, o Derry convence a Trish a voltar na igreja e investigar. Sempre aquele mesmo plano, eles podiam ter logo ligado para a polícia, que nada disso teria acontecido. Ligaram para a polícia, ia lá investigar e pronto. Mas não, o burro tinha que ir lá ver. Uma vez lá, o Derry acaba caindo dentro do cano e encontra os corpos. Mas não só isso, encontra também outras centenas de corpos, grudados na parede e no teto, costurados uns nos outros. Dos corpos que estão lá, ele encontra o casal de formandos de 23 anos atrás, que estão conservados. Conseguindo sair daí, junto com a sua irmã Trish, os dois chamam a polícia, mas não antes de receber um telefonema de uma senhora que avisa para eles tomarem cuidado, principalmente ao ouvirem a música Jeepers Creepers, mas não dão ouvidos. Policiais os escoltam até que aparece o Creeper e mata os dois. A Trish e o Derry veem ele cortando a cabeça do policial e arrancando a sua língua com os dentes. Assustados, eles fogem o mais rápido possível buscando ajuda. Encontram a senhora,
e tem centenas de gatos, mas ela também é morta. O Creeper os persegue, mas a Trish consegue atropelá-lo e passa por cima dele várias e várias vezes, o deixando todo esmagado. Presumindo que está morto, eles vão embora, chegando na delegacia. Lá aparece Gisele, uma vidente, que foi que telefonou para eles, e os explica a natureza da criatura, que ele volta a cada 23 anos durante os 23 dias e precisa comer, e ele escolheu um dos dois para ser a próxima vítima, e que ele não pode ser detido facilmente e logo estará aí para buscá-los. E é o que acontece, mesmo ferido, ele chega na delegacia, mata uns presos para recuperar o braço e perna e vai atrás deles. Os encurrala e começa a cheirá-los, para ver qual dos dois será o próximo banquete. E o escolhido acaba sendo Derry. Trish, desesperada, não consegue fazer nada, só vê seu irmão sumindo no horizonte. Ao amanhecer, a Trish, deprimida, é apanhada pelos seus pais. E depois corta para uma fábrica abandonada, onde está o Creeper, que a igreja onde ele colocava os corpos, ele queimou, então esse é o seu novo local. E aí vemos o Derry morto, com a cabeça de trás removida e os seus olhos, enquanto o Creeper ouve a música Jeepers Creepers. Fim de filme. Jeepers Creepers. Olhos Famintos é um filme competente, com um bom ritmo, com a primeira parte criando uma atmosfera de terror bem tensa, e a segunda parte um slasher com clichês, mas bem divertida. Com a melhor coisa é a criatura, interpretada pelo Jonathan Brack. A maquiagem é ótima, ele passa uma aura bem ameaçadora, agindo como animal, mas também como homem, sendo bem esperto, tendo seus planos, e toda a sua mitologia fascinante. O lado ruim é os personagens, que têm atitudes idiotas como sempre, que até irrita, e a personagem da vidente, que só tá no filme para explicar pros irmãos e pro público o que é a criatura, que não precisava, podia ter tido outro jeito de explicar isso. E o final é um pouco rápido, podia ter sido mais prolongado e melhor desenvolvido. Mas um ponto positivo é a surpresa, porque o filme todo constrói que a vítima do Creeper será a Trish, mas acaba vendo esse plot twist de que é o Derry. O filme tem mortes, mas não tão gráficas, mas elas têm seu impacto. A Dina Phillips como Trish e o Justin Long como Derry, mesmo tendo esses erros, essas atitudes idiotas, eles têm uma boa química juntos. Então é um filme com boas ideias e produção, uma criatura marcante, mas falha em clichês, roteiro e atitudes dos personagens. Mas continua sendo um filme divertido, com bons momentos. Eu dou a ele a nota 7,5. Nas bilheterias arrecadou perto de 60 milhões, e as críticas deram notas mistas, elogiando a primeira parte com suspense e atmosfera, e criticando a segunda parte, por virar um terror genérico, mas o público foi mais positivo. Então, tendo até uma boa recepção, garantiu uma sequência. Lançado em 2003, Olhos Famintos 2, escrito e dirigido por Victor Salva, novamente, e o Coppola de novo como produtor executivo, e um orçamento maior de 17 milhões. O enredo se passa dias após o primeiro, no 22º dia da alimentação do Creeper, em que ele sequestra e mata um jovem, chamado Billy, filho mais novo de Jack, um fazendeiro, que abalado se prepara para caçar o Creeper atrás de vingança. E no dia seguinte, o 23º dia, o último da alimentação, acompanhamos um ônibus escolar de um time de basquete da escola, e será o próximo alvo do Creeper. Ele começa estourando nos pneus do ônibus com a Shuriken, mas eles conseguem continuar o percurso mesmo sem um pneu, e o Creeper mais uma vez estoura outro pneu contra a Shuriken. Eles então colocam sinalizadores na estrada, esperando ajuda. Só que o Creeper ataca, levando um dos treinadores, depois a motorista e o outro treinador, ficando apenas os jogadores e as líderes de torcida, presos no ônibus. O Creeper surge e começa a escolher suas próximas vítimas. Os personagens aqui são vários, mas os destaques são o Scott, que é um babaca, o Double D, que tem uma boa atitude, e a Minxie, que é a líder de torcida, que começa a ter visões sobre o Creeper, em que o Derry aparece e explica para ela tudo sobre ele, e o seu tempo de caça, o que ela depois explica pra galera. O Buck, que é meio que o nerd da turma, desesperado tenta pedir ajuda pelo rádio, e quem ouve é o Jack e seu filho mais velho, que vão ao resgate do ônibus e para caçar o Creeper. Enquanto isso, ele surge e tenta pegar o Buck, só que uma das líderes de torcida, com um dardo, acerta sua cabeça, ficando sem uma parte dela. Ele tenta voar e ir embora, mas ela acaba caindo no ônibus, quebrando todos os vidros das janelas, e pega um dos jogadores, que é um idiota que ao invés de sair do local, ele fica fazendo piada com as asas do Creeper. Ele o pega e arranca sua cabeça para substituir a sua, e os outros decidem sair do ônibus para encontrar um local seguro, mas ele surge novamente e começa a atacá-los, levando o Scott.
Depois volta pro ônibus, e é quando surge o Jack, que o acerta com um arpão caseiro, começando um combate intenso. É como se fosse tubarão, só que na estrada. Aí um puxando pra lá, o outro puxando pra cá. E o ônibus acaba capotando junto com o carro. E o Creeper consegue fugir, indo atrás dos outros, começando novamente outra perseguição, atrás do Double D. Só que o Easy, que está dirigindo o carro, ele causa uma queda do caminhão, ferindo o Double D e o Creeper, perdendo o braço, perna e as asas. Mesmo assim, ele começa a se rastejar para pegar de todo jeito o Double D. É quando Jack surge e atira um arpão em sua cabeça, e começa a esfaqueá-lo repetidas vezes. E aí o Creeper entra em seu estado de hibernação, e o Jack leva seu corpo para sua fazenda. E passado 23 anos, vemos Jack agora idoso com seu arpão, esperando o Creeper voltar. Jeepers Creepers 2. Olhos Famintos 2 é o que eu mais gosto. Com a melhor produção, explora mais a criatura e é mais divertido de se acompanhar, sendo mais intenso, mostrando o desenrolar do último dia de caça, que o Creeper não perde tempo, matando quantos puder antes de hibernar, com um tom claustrofóbico com os personagens presos no ônibus. Tem mais mortes, mas não são tão sangrentas, mas tem a melhor com o melhor efeito, quando ela arranca a cabeça do jogador e coloca na dele. Que é uma cena bizarra e até um pouco nojenta, e por trazer um personagem capaz de combatê-lo, gerando uma batalha emocionante, com o Jack interpretado pelo Ray Wise, ator da série Twin Peaks, e o Jonathan Black novamente com o Creeper, que continua ameaçador, mas o filme ainda tem problemas, que é o excesso de personagens que não são bons de se acompanhar, como a Minxie, que de uma hora para outra se torna uma vidente, sem nenhuma explicação, só para poder explicar para os outros personagens o que está acontecendo com eles. Tem cenas de humor meio estranhos, e quando eles saem do ônibus, o Creeper vai atrás deles, mas não mostra o que acontece com os outros, só com alguns deles. Mas no geral, é uma boa sequência que eu acho melhor, com a criatura mais presente, cenas tensas e um combate ótimo. E um final melhor desenvolvido. Dou a ele a nota 8. Nas bilheterias arrecadou 63 milhões, um pouco mais que o primeiro, mas as críticas avaliaram negativamente. Mas de novo o público foi mais positivo, sendo então aprovado uma sequência, que foi anunciada em 2006, só que teve muitos atrasos. Jeepers Creepers 3, Jeepers Creepers Catedral, teve vários títulos esse terceiro filme, mas nunca é oficialmente anunciado, até que em 2015 foi dado de uma vez a luz verde, com as filmagens acontecendo em 2016 no Canadá. Só que teve mais problemas, por causa do passado criminoso do Victor Salva, prejudicando a data das filmagens. Então do Canadá, o filme foi para Louisiana, onde finalmente foi produzido, com um orçamento de 6 milhões, e lançado em 2017, Olhos Famintos 3. O enredo se passa depois do primeiro e antes do segundo, seguindo após o Daryl ser levado pelo Creeper, que a polícia descobre o seu caminhão cheio de corpos e com muitas armadilhas, e o Creeper consegue recuperá-lo de volta para continuar sua caçada. É quando surge o Sheriff Dan, que sabe sobre o Creeper, que tenta a qualquer custo pará-lo, que juntamente com o Sargento Tubbs e com parentes das vítimas do Creeper começam a caçá-lo, ao mesmo tempo que acompanhamos Gayle, uma senhora cujo filho foi morto pelo Creeper 23 anos atrás. Mas na mesma noite que seu filho foi levado, o Creeper foi ferido ficando sem uma mão, que foi guardada todo esse tempo. E ela começa a ter visões do seu filho, que diz que ele vai voltar para pegar o que pertence a ele, matando qualquer um que estiver no local. Ela e a sua sobrinha, Addison, que vai para a cidade comprar feno, e ao entregá-lo numa casa de fazenda, descobre que todos os locais estão escondidos, e o Creeper está aí, e a sequestra. A Gayle então toca na mão do Creeper e começa a ter mais visões. E o leva pro xerife, que também toca, descobrindo que o Creeper é mais antigo do que se imagina. Então o xerife Dan e o sargento Tubbs descobrem a localização do Creeper e partem com outro homem, chamado Michael, que tem uma minigun acoplada no caminhão. Addison acorda no caminhão do Creeper e tenta encontrar uma saída. Ele, dirigindo pela rodovia, é encontrado pelo xerife e os outros, começando um confronto. Começam a disparar nele, mas as balas se desviam, matando o Michael. E do caminhão do Creeper é ejetado um explosivo que faz com que o carro deles caia no campo. O Dan atira nele com a minigun, mas as balas não funcionam e é morto por um machado. E Tubbs consegue fugir. À noite, o Creeper descobre que Addison ainda está viva e tenta matá-la, mas ela faz com que uma das armadilhas do caminhão empale sua cabeça. Fugindo, é encontrada pela sua tia. O Creeper recuperado vai para a casa da Gayle
encontrando uma placa em que se diz que nós sabemos o que você é, junto com a sua mão. Com raiva, ele vai embora continuando sua caçada para os eventos que vemos no Olhos Famintos 2. E se passando 23 anos, vemos Trish, a irmã do Derry, escrevendo no computador para as pessoas lutarem contra o Creeper que está prestes a retornar, e jura vingança pela morte do seu irmão. So what this thing is the secret of how to kill it. Olhos Famintos 3 é bem ruim, uma decepção depois de uma espera de mais de 10 anos. Primeiro que todo mundo queria ver uma continuação, com a Trish, tanto que a melhor cena é essa, no final, quando ela aparece. Mas ao invés disso, fizeram se passando no meio, entre o primeiro e o segundo, que ninguém pediu. O roteiro é bem fraco, com várias subtramas desinteressantes, personagens descartáveis e os efeitos fracos. O Creeper aparecendo de dia, dá pra ver atrás a tela verde. Ficou muito tosco, e a sua maquiagem não tá tão bem trabalhada quanto os outros dois. O filme tem muitas mortes, mas não tem peso, além de inserir cenas de humor pastelão, que são ridículas. E de novo, outra personagem evidente, uma trama que não leva a lugar nenhum, tentando explicar a origem do Creeper, que não precisava e nem é revelado totalmente. E dá pra saber desde o começo como vai terminar, porque se passando depois do primeiro e antes do 2, você sabe que o Creeper não vai ser parado, ele ainda vai continuar. Então eles tentam criar um suspense, mas não funciona. E o pior é que um dos personagens, um rapaz, é um dos jogadores do ônibus do segundo filme, que presenciou o Creeper matando pessoas e vai pro ônibus que vai ser o próximo alvo do Creeper. E não contou pra ninguém, não contou pra nenhum dos colegas. Ao invés da Winx ser evidente, era pra isso daqui ter explicado. Mas não precisava ter essa reviravolta. É um filme que, se não fosse uma continuação, dava pra servir como uma terceira. Mas fazendo parte dessa saga, é muito fraco. Eu dou a ele então a nota 3. O filme teve um péssimo desempenho por ter um lançamento limitado e críticas bem negativas dos críticos e do público, até que saiu a notícia de um quarto filme, e que já foi filmado em segredo, Olhos Famintos, o Recomeço. Então, para terminar, deixo aqui o ranking do melhor e o pior. O melhor para mim é Olhos Famintos 2, com nota 8, depois o primeiro com nota 7,5 e o pior, claro, é o 3 com nota 3. Então, gostaram desse vídeo? Não gostaram? Deixe aí nos comentários, como sempre. Deixe aí também se já assistiram toda a saga dos Olhos Famintos e qual o favorito de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!